A gente repercute agora a ata do Copom, o que disse o Banco Central, com Marcos Praça, diretor de análise da Zero Markets Brasil. Seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos. É um prazer sempre participar. Eu queria começar perguntando, Marcos, acerca exatamente dessa perspectiva para a próxima reunião do Copom. Se em janeiro houve uma indicação por parte de Gabriel Galípolo, de pelo menos um interesse por parte do Comitê de Política Monetária de dar início a um ciclo de cortes, de redução do patamar de juros no país, é evidente, né? A gente tem um cenário de completa incerteza e tudo pode mudar, como a gente tem acompanhado, por exemplo, por essa oscilação do preço do barril do petróleo, caindo 10% ontem, subindo 4% hoje. Eu queria entender o que a gente pode esperar, dado esse perfil que a gente já conhece de Gabriel Galípolo, para a próxima reunião do comitê. No momento que a gente está operando, o que a gente vê nos preços são expectativas que mudam a todo momento. Então, expectativa de alta, expectativa de baixa. Quando foi anunciado esse corte lá ali em janeiro, a expectativa era muito boa. O mercado comprou um corte de 0,50, imaginou que ia começar a ter um ciclozinho ali, até modesto. Não tinha assim, um ciclo ainda tão encomendado na curva de juros, mas um corte de 0,50 e alguns outros cortes adicionais esse ano tinham sim. Conforme foi evoluindo os conflitos no Oriente Médio e já estava em período de silêncio, ali o Copom, eles não podiam mais falar nada, acontece que foi reduzindo essa expectativa, tivemos um corte de 0,25, mas muitos analistas consideram ele até imprudente, né? Como se o Copom estivesse, o Banco Central ali estivesse subestimando os efeitos desse conflito, né? Há quem diga que pode ser curto prazo, há quem diga que seja de longo prazo. É completamente impossível. Quem falar que sabe o que vai acontecer está mentindo. Bom, para a reunião, né, já deixaram bem claro que eu diria que esse primeiro corte deram porque já tinham prometido, mas a vontade era de não dar. Se a gente for dar uma olhada na curva de juros, já estão precificando que talvez não tenha mais cortes, pelo menos até se resolver esse conflito. Resolvendo o conflito, com certeza teremos uma forte especulação novamente na curva, precificando um ciclo. Mas hoje eu acho que botaram na geladeira. Na situação atual que está, do que está hoje de conflito no Oriente Médio para pior, eu não acredito que tenha corte. Caso se as coisas caminhem para um acordo, como o Donald Trump tem falado que está no papel, sim, aí poderemos aí ver alguma coisa, porém, para a próxima reunião, não são 45 dias, não sei se dá tempo de já ter alguma resolução disso, visto que as coisas estão até avançando. Dizem que é um morde-a-sopra que está acontecendo. Diz que está avançando os acordos, mas ao mesmo tempo diz que não. Aparentemente não aparenta estar. Então, para a próxima reunião, eu não acredito em corte. Marcos, muito interessante esse ponto que você traz. Você fala em possível leitura de um comportamento supostamente imprudente por parte do Comitê de Política Monetária. Eu queria entender exatamente nesse cenário. A gente teve a última reunião, se eu não estou enganado, no dia 18, perdão, de março. Né, estava fora, estava em licença, então eu estou um pouco perdido ainda nas datas. O cenário ali, a gente tinha um cenário de 10 dias de conflitos, né, de uma forma mais ostensiva no Oriente Médio. O Banco Central, então, mesmo tendo dado essa sinalização, o Banco Central errou ao promover esse primeiro corte, mesmo que residual? É difícil dizer se errou, porque como ele prometeu, né, sinalizou que ia ter esse corte em janeiro, também não dar o corte poderia ser, né, uma coisa, né, prometida, prometido. Então, eu acredito que assim, prometeu, já era, os dados, os números estavam convergindo para isso. Eles citaram, inclusive, pela primeira vez, citaram essa desaceleração aí do PIB no terceiro trimestre, desculpa, no último trimestre de 2025. O que mostra que eles estão se importando, né, com a desaceleração aí dos números do país e querem, né, dizem que de acordo com isso pode sim cortar. Então, a parte técnica foi cumprida, né? Os números, a inflação estava dentro da meta, o PIB está desacelerando, vamos cumprir o nosso corte prometido. A parte técnica foi cumprida. O problema é o horizonte, né, ali na frente que está completamente complicado, né? Não é uma coisinha, não é um elefante na sala, ele tá ali, né? Então pode vir um efeito inflacionário muito grande por muito tempo, dependendo de como vai ser o desenrolar desse conflito.
Então, assim, com certeza, eu não acho, por mim, na minha concepção, eles não gostariam de cortar. É uma coisa bem delicada cortar juros nesse momento. A gente tem agora essa questão política também, fiscal, em relação principalmente à delação do Daniel Vorcaro, que pode também pesar um pouco ali no risco fiscal do Brasil e acabar aumentando o prêmio de risco. Isso pode, né, sem dúvida nenhuma, afetar a inflação, afetar aí os juros futuros e atrapalhar bastante esse ciclo de corte que eles estão iniciando no momento. Praticamente iniciaram já falando, olha, começou sim, fizemos um corte, mas não esperem outros cortes, não esperem um ciclo tão robusto. Estão deixando bem claro que, inclusive, o Focus, hoje o relatório Focus já apontou uma inflação para o final do ano acima da meta, de 4,1. Então, já não está no cenário mais acomodado, né? Não está tão bom assim o cenário para iniciar um ciclo de cortes. Mas é claro que com esses drivers adicionais que apareceram de última hora. Então, deram um número pra gente, deram um corte, mas a continuidade, eu acho que ela está bem comprometida. Você citou esse cenário fiscal, né? O próprio Comitê de Política Monetária também traz o cenário fiscal e o esmorecimento no esforço de reformas estruturais e disciplina fiscal. Parece que é um copia e cola de outros comunicados, né? Como um dos componentes para essa cautela maior e um movimento, né? Um comportamento bastante conservador desde o início do mandato de Gabriel Galípolo. Marcos, eu queria entender exatamente, você citou a possibilidade da delação de Daniel Vorcaro, né? Que nos bastidores dá-se como certa. Evidentemente, há também a eleição que vai precificar esse prêmio de risco. Eu queria entender o quanto o cenário doméstico hoje ele pode ser determinante para que a gente tenha, por exemplo, uma inflação, uma Selic que convirja, por exemplo, com as previsões do mercado ao final de 2026. Acontece que eu vejo essa delação do Vorcaro como novamente um elefante na sala. Ele tá ali, tá incomodando, mas não dá para saber. É uma surpresa, né? Quem realmente tem, sabemos que tem potencial de respingar em todos os poderes. Agora, se ele realmente vai entregar tudo isso, aí não se sabe qual é a força desse material que ele vai entregar. Ele tem. Agora, quanto ele vai entregar, não sabemos. E, sem dúvida nenhuma, isso pode afetar, eu vejo isso como tem um forte potencial de afetar as eleições. Inclusive, quem vai ser eleito ou não. Pode respingar em algum dos candidatos, pode respingar em alguma base forte desses candidatos, de forma que eles sequer participem. As chapas ainda não estão definidas. Então, esse driver de eleições, ele vai entrar no radar com força e essa delação pode mudar completamente o tabuleiro. Pois é, a ver, cenas dos próximos capítulos. Conversei com o Marcos Praça, diretor de análise da Zero Markets Brasil. Marcos, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Muito obrigado, uma ótima tarde a todos. Para você também.